Você imaginou o Brasil e os Estados Unidos se envolvendo em uma guerra secreta em Constantinopla, com a Rússia humilhando as forças brasileiras mesmo aliando com eles? Sinta o peso dessa traição, como um frio cortante nas veias enquanto tanques rugem ao longe. Antes de mergulharmos na confusão geopolítica, lembro que a situação escalou quando a Rússia atacou posições brasileiras em meio a alianças inesperadas. Agora prepare-se para descobrir como o Estado Profundo revelou uma zona crítica na área de Mariupol, um ponto estratégico vital para a cidade. Imagine o odor de pólvora queimada pairando no ar enquanto mísseis e drones zumbem acima, criando uma barreira invisível. Mas essa doença de instabilidade não será detida apenas por ataques convencionais como martelos pneumáticos, barcos e tanques pesados. Será que a defesa ucraniana realmente elevou o jogo, ou é apenas fumo para enganar? Você acha que a Ucrânia abandonou Donetsk e a região de Luz sem lutar, deixando tudo nas mãos dos russos? Pense naquela humilhação, o gosto amargo do fracasso enquanto explosões distantes ecoam como trovoadas de frustração. Voltando ao panorama anterior, onde o Estado Profundo expôs vulnerabilidades estratégicas. Hoje, as frentes ucranianas mostram que Donetsk e Luz estão sob pressão constante. A defesa final em Avdiivka já cai sob pressão inimiga, com um contra-ataque esperado em Orliva. Em Mariupol, sob controle prévio, as forças ucranianas lutam contra avanços russos sobre a nova linha defensiva. Isso é a marcha das frentes ucranianas a partir da Sakhalin, uma das maiores brigadas da Síria e Líbia. Imagine o cheiro de suor e metal quente enquanto blindados Kopt ramam as ruas de Kherson e Zaporizhia, campos de batalha improvisados, tornando tudo complicado. Na metrópole subterrânea de infraestruturas, a linha policial dos oceanos de energia revela o poder governamental, o controle de um foguete Cária, do cinema, do estrelar, do ativador de artilharia, do som mudo de um comicópia. Pou árabe na Avenida Sages de Inhuído, com uma direção de críticos, em uma parada avessa, para que o pulo do Gov Mussável mova no seu programa. O que Barnett Daniel Rotenberg fala de secessão. O que prova que hoje é que sinais sírios se apresentam para o governo de enclave. Nesta mensagem, a Força Aérea Ucraniana publicou um cartão de voos e admitiu um novo choque de boias. Então, na sua frente, a situação raiz foi absorvida. A boa já não é por acertar Gord, especialmente Santurinova. Inimigos conseguiram provar e parcialmente acreditam com o tromboil de DPO, tentando atingir o platô de Dar para os daluchos descanos em garotas. Muchão e piso que Santurinova e o Blinzado e a Ulitsa continuam a se ativar na zona, controlando não mais uma vez. Observam emissão de pote-ar, mas a Rússia não continua a esticar a reserva de expressão de um fenômeno e que o valor da cápsula de honra da Muzula quando o controle do quarto ao muda um pouco a tempo. Constantinópolis é uma opção de pressão e Itispater por. Você jamais pensou que a União Europeia fosse interceder em 3 horas de agonia, manipulando até mesmo aliados como a Força Especial do Reino Unido? Sinta o pânico crescente, como um calafrio na pele enquanto negociações falham. Antes discutimos a pressão russa em Donetsk e avanços táticos. Agora a União Europeia é uma equipe para partir de 3 horas de agonia. A presença dessa idade é uma equipe cápsula das partes interessadas. Há um outro noção da sede da Torça da Olinia da Córamos. O jovem parece que o exército do Olímpio de Olímpia vamos olhar para a cura da peri ameaçada de uma equipe. É uma prática cena, em especial para a parte dançar. No dia a dia, presentes não sentam a balpe frascos e augmentar grossos para o sil, o que se desceram no grato e ele era incrível. A utilização e a blocadura na parte da sala podem ser espalhadas. O agenche elas do grafas tendem como uma presidência para o balpe frascos. No Regina no sil, as minhas imrusões em tumbra, a não num, o fio centro enquanto, a de procura eu parlei muito em ação de tremendo. Por fazer, a baúra na erta não é muito oível zona, prevale a forma clíxida. Pronto, o atletiço recentemente queime, é um liderado na nova Corovop da senatoria. E porém, um bom fio já está ficando no sentente Epifetrofe e do Paros. O que o Brasil e o Atercis do Paro deviam promissir no Paro mas. As analíticas veem bem que em alguns partos de impro residentes o Hack Dynamics será uma maneira rápida para que a única parte da luça dos partos de Aréus e a Igolia. Na fone de essas sociedades em as escores alienais, o crucial é a trivagem de partisância. O Braque continuava a cercar da almeja na linha Borona, a razar-seriária a Serra Ozônio, Vocruco cluído de Gordões. Na proteção, as últimas sultas se fixaram na bolha 40 baixas e Vosla. Promover, o benço piloto de carteleria e reativa nosso sistema de salvação de água.
espada no ucraniano gincaba nisso não é mais a situação além afronta e há outras condições de conter e pão flancas para definir a provisão de protévnica a Donetska e a Oblastia. O voz na esperta especialmente notei que a senha e pago de condições as maniobra aí está grunt has que saem a técnica as estriva a aviata tínica niska e Oblastia e Dajdem. Enquanto a drone continuava ativamente promover especialmente a noite fixe-se da nesta década de alguns de setas de volta na Obstrone e a Lenifronta. Na Sputnika com eles que o russismo do russismo ativo utilizando um pouco de grupos de turmia Coff-Action o X sobre o Arteres que permitiram medalhar mais o sistema de provocar para a perra especialmente para os grandes gordes. Na Jujeta descrevemos com distorção de campos que fizeram rebelos em Australas. Organizar porte e andamento dos legitias os seus moedotes dos Estados Unidos mas não é sensibilidade de governar do situação está diretamente indígena e traz ações constantes. No dia de hoje as frentes da Ucrânia mostravam que a frona continue a colibar. A calçada da Neskova da Oblastia Mernograd Konstantino Kapskrovsk estubeu a nova lena e tensão. Jepstad fixou Trashriar seria zonas e apatério sobre eles. A frona da Petspena com a fase de bairro. Ucrânia da Sela desceram as posições mas a bairro da Neskova da Oblastia está tudo mais a gosto. A frona se continuava e a base nova na vosto que a outra vinha exigida se Shonishik primeiro. DLC de renda quente de bordes. Para chocolate e boca. Será que a arrogância ucraniana levou à derrota total com campos abandonados e rebeldes australianos rindo da loucura? Imagine o som de risadas distantes, misturadas ao cheiro de derrota, enquanto todo o esforço desmorona. Próximo ao fechamento anterior, onde a defesa caiu em Santurinova. Hoje, os frontos ucranianos revelam que a afrenta continua a colidir. A aldeia da Oblast Danein, Mariupol, Konstantinovsk-Petrovsk estão a nova linha e tensão. Estado profundo fixou terceira série zonas e papais sobre elas. A fronteira da cidade próxima com a pista de bloco. Ucrânia da linha desceram as posições. Mas a vila da Oblast Danein está tudo mais a gosto. A fronte continuar e Avdiivka na chegada. A outra nova vinha exigida-se Constantin. Treino. Caldeirão de horror, quente de sangue. Para chorriso e beachoacha. Essas manobras neste perfil. O Brasil e os Estados Unidos estão enfrentando tensões em Constantinopla. O Ostioro, em uma manobra imprudente, atacou o pistão do Brasil, mesmo em um momento delicado. E então a pergunta que todos fazem é: o que isso significa para a segurança global? A luta está se intensificando na zona de Mernograd, onde a estratégia militar se entrelaça com a vida da cidade. O conflito revela que a situação não é facilmente resolvível, com novas tecnologias e armamentos emergindo no campo de batalha. As frentes na Ucrânia estão em constante agitação, e Donetsk e Oblast são, tragicamente, os palcos de um drama que parece não ter fim. Enquanto isso, a constituição da última instância parece ser apenas uma formalidade enquanto a batalha continua a se desenrolar. O que a Ucrânia enfrentará a seguir? Com os drones e armas pesadas sendo utilizados de maneira direta, a tensão só aumenta. Isso leva a especulações. O que acontecerá se a situação escalar ainda mais? A situação em Mernograd é crítica. Novas estratégias estão sendo desenhadas enquanto os soldados ucranianos se preparam para o que está por vir. Estão mobilizando forças para garantir que a linha de defesa se mantenha firme, apesar das pressões. E quando você pensa que a situação não poderia ficar mais tensa, a presença da ONU começa a se intensificar. Uma missão que promete agitar ainda mais as águas, com um cronograma apertado e um objetivo claro: estabilizar a região. Isso trará alívio ou mais complicações? Como as batalhas continuam a se desenrolar, observações revelam que o clima entre os combatentes se torna cada vez mais pesado. Intervenções de países estão se tornando inevitáveis. O que isso significa para o futuro da segurança global? Assim, as notícias se espalham. Em meio a isso, a utilização de novas tecnologias, como drones de combate e sistemas de inteligência, transforma a maneira como as batalhas são travadas. Cada movimento é meticulosamente planejado, e a qualquer momento pode haver uma reviravolta. O que está em jogo é monumental. Novas informações sobre a dinâmica das tropas estão sujeitas a mudanças rápidas. O que parecia uma vantagem pode se transformar em desvantagem em segundos. As forças que atuam em Donetsk estão em constante movimento, mas até quando? Enquanto a ciência e a estratégia militar se combinam, o futuro parece incerto. O que significará essa luta para a população local? E com a chegada de novas unidades militares, o que acontecerá quando os confrontos começarem? Fiquem atentos.
A batalha por Constantinopla ainda não terminou, e o desfecho pode surpreender a todos. Título: A Batalha de Constantino. Conflito sob a superfície em meio a uma nova era de conflitos. A situação na Ucrânia se complica dia após dia. A linha de frente exibe não apenas a luta pelo território, mas as tensões entre as forças de defesa que precisam prover segurança para Donetsk e outras regiões danificadas. A cada movimento, os olhos do mundo se voltam para os céus, onde drones circulam incessantemente, especialmente à noite. A luminosidade das explosões e o zumbido das máquinas se tornam o som de um cenário de guerra que nos hipnotiza. Os relatos das regiões em conflito mostram a movimentação de grupos armados que tecem um ambiente tenso e confuso. O desespero ecoa através das terras desgastadas pela guerra. Em destaque, a cidade de Mirnograd e a presença militar em Constantino intensificam os desafios, enquanto as frentes de batalha se ajustam a uma realidade em constante mudança. O que realmente está acontecendo por trás desse pano de guerra? Qual é a verdadeira luta que molda o destino da Ucrânia? À medida que avançamos, a pressão sobre as forças militares ucranianas se torna mais intensa. Novas estratégias e alianças são forjadas, enquanto os cidadãos sentem o peso desse conflito que parece interminável. A tensão atinge seu ápice. Cortinas se abrem, revelando uma batalha épica que está prestes a explodir. Um dilema se forma. Quem realmente controla os futuros daquelas terras? Enquanto as civilizações se deparam com a desolação, uma pergunta ressoa entre os fracos. Até onde estamos dispostos a ir para proteger o que amamos? A reviravolta surpreendente nos aguarda. Pois novos elementos surgem das sombras, prontos para transformar a história de Constantino de uma forma que ninguém imaginava. O Brasil e os Estados Unidos estão enfrentando tensões crescentes em Constantinopla. O Ostioro fez uma jogada arriscada ao atacar o pistão do Brasil, complicando ainda mais a situação. Isso levanta uma pergunta crucial: como isso afetará a segurança global? O conflito se intensifica em Mirnograd, onde a estratégia militar se entrelaça com a vida cotidiana da cidade. A luta não é simples, com novas tecnologias e armamentos emergindo no cenário. As frentes da Ucrânia estão em constante ebulição, com Donetsk e Oblast se tornando os tristes palcos dessa batalha interminável. A constituição da última instância se revela uma formalidade diante da realidade no campo de combate. Enquanto os drones e armas pesadas estão sendo utilizados de maneira direta, as tensões só aumentam. O que acontecerá se a situação escalar ainda mais? Mirnograd vive um estado crítico, com os soldados se preparando para novos desafios e mobilizando forças para reforçar a linha defensiva. E quando parece que tudo poderia piorar, a presença da ONU começa a se intensificar. Uma missão com agendamentos apertados promete tanto estabilização quanto complicações adicionais. É uma grande incógnita se isso trará alívio ou mais problemas. A atmosfera entre os combatentes se torna cada vez mais pesada, e as intervenções de outros países estão se tornando inevitáveis. Isso nos leva a questionar o que significará para o futuro da segurança global. Enquanto isso, a utilização de novas tecnologias, como drones de combate e sistemas de inteligência, transforma profundamente a natureza das batalhas. Cada movimento é cuidadosamente planejado, com a possibilidade constante de reviravoltas inesperadas. As tropas em Donetsk estão sempre em movimento, mas por quanto tempo conseguirão sustentar essa dinâmica? A fusão entre ciência e estratégia militar torna o futuro incerto, e as consequências dessa luta para a população local são inquietantes. Com novas unidades militares chegando à região, o que ocorrerá quando os confrontos se intensificarem? A batalha por Constantinopla ainda está longe de seu fim, e os resultados podem chocar a todos nós. Neste cenário de incerteza e tensão, como a história se desdobrará? Prepare-se para reviravoltas que desafiarão suas expectativas. O que você tem a dizer sobre este conflito? Acompanhe os próximos desenvolvimentos e esteja preparado para surpresas que podem surgir a qualquer momento. A história está longe de terminar e, com cada novo dia, o drama se aprofunda. A Batalha de Constantino se torna um labirinto de conflitos, com a situação na Ucrânia se deteriorando a cada dia. As frentes de combate não apenas revelam a luta por território, mas também as tensões crescentes entre as forças de defesa encarregadas de proteger cidades devastadas como Donetsk. Olhares de todo o mundo se voltam para o céu noturno, onde drones percorrem incessantemente as áreas de guerra. O brilho das explosões e o zumbido constante dessas máquinas se tornam a trilha sonora de um cenário aterrador que nos captura.
À medida que as forças armadas se movimentam, o ambiente se torna cada vez mais tenso e caótico. Relatos de cidadãos revelam um clima de desespero em uma terra marcada pela guerra. Sob os holofotes, a cidade de Mirnograd e a presença militar em Constantino intensificam os desafios, com as linhas de batalha se moldando a uma realidade em constante mudança. Mas, o que de fato se passa por trás dessa cortina de conflito? Qual a luta que de fato define o destino da Ucrânia? Com a pressão aumentando sobre as forças ucranianas, novas estratégias e alianças começam a surgir. Os cidadãos sentem o peso de um conflito que parece não ter fim à vista. A tensão atinge um ponto crítico e quando as cortinas se levantam, vislumbra-se uma batalha épica prestes a eclodir. Surge um dilema. Quem realmente controla o futuro dessas terras devastadas? A civilização encontra-se diante da desolação, e uma pergunta angustiante ecoa entre os que temem pelo amanhã. Até onde estamos dispostos a ir para preservar aquilo que mais amamos? O futuro de Constantino se revelará a partir de reviravoltas inesperadas, pois elementos ocultos da sombra se apresentam prontos para mudar a narrativa de uma maneira que ninguém poderia prever. Os desafios persistem, enquanto as últimas movimentações de tropas se fixam em áreas cruciais, notadamente nos arredores de Mirnograd. A linha de defesa continua a ser moldada durante as intensas batalhas, enquanto os inimigos buscam estratégias para pressionar cada vez mais as fronteiras. O cenário está em constante mudança, e as tensões sob superfície podem se acirrar a qualquer momento. Fique atento, pois novos desdobramentos estão prestes a surgir. O que mais pode vir à tona nesse conflito interminável?